Olá, meus irmãos, tudo bem? Eu espero que você esteja bem, eu espero que você esteja amando Jesus mais do que nunca. E hoje nós vamos para a nossa última unidade do nosso estudo no livro de Abacuque. Bom, hoje nós vamos entrar para a penúltima unidade do nosso estudo. A próxima semana nós entraremos na última unidade do livro de Abacuque. Então, sem mais delongas, vamos entrar na leitura do livro, ok? Lembrando, antes de tudo, da nossa grande ideia, que é confiando em Deus em tempos difíceis, e o versículo-chave que se encontra lá no livro, Abacuque, capítulo 2, versículo 4, onde temos: Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. É o versículo que é a chave de todo o livro de Abacuque. Então, abra sua Bíblia, vamos fazer a leitura juntos desse trecho, do versículo 6 ao 20 do capítulo 2, e preste atenção em todo o tempo que nós estivermos lendo este trecho, que diz assim: Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão: ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os seus credores? E não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo, visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos. Pecastes contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos Exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fadiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, ou do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Que aproveita o ídolo, visto que o artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Nós temos um texto aqui fabuloso, onde encontramos os crimes do povo caldeu sendo expostos diante do profeta. E diante dos crimes também vem a condenação, vem os decretos, o juízo contra cada um deles. E é isso que o trecho que acabamos de ler vai falar. E nós podemos inicialmente lembrar do texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que diz o seguinte: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Esta verdade que encontramos aqui no texto de Gálatas não é um dito popular, não é alguém, não foi alguém que inventou da sua mente esperta um ditado para ensinar para o povo.
Esta verdade, ela é bíblica. Este conceito de que o que o homem planta, ele colhe, é bíblico. Como um princípio geral, é verdade que semear leva a ceifa, né? Tudo que nós plantamos, seja na agricultura, seja nas escolhas das nossas vidas, a gente vai colher o que plantamos. Sendo assim, você e eu colhemos o que plantamos. Como eu disse, isso é um conceito bíblico. Jamais esqueça desta verdade bíblica. O que você plantar, você colherá. Os ais que nós encontramos registrados nesse capítulo, eles vão expressar bem a verdade, não só acerca dos caldeus, dos crimes e dos juízos contra os caldeus, mas como um princípio universal de toda a história. Tudo o que é mal está sob o juízo de Deus. Tudo o que acontece de ruim está sob o juízo de Deus, e Deus, por sua vez, irá punir a maldade, irá punir o malfeitor também. Tudo que é mal está debaixo dos olhos do Senhor. O Senhor está contemplando eles também, e vai chegar um momento em que ele irá condenar essas maldades, os malfeitores. Os maus podem triunfar por algum tempo, mas a sua sentença está selada, é inevitável. O trecho que nós lemos, uma série de 5 ais, ou de 5 oráculos distintos, de cinco decretos, de 5 sentenças contra a Babilônia. Um ai contra o seu roubo, a sua prática de roubo. Um ai contra as suas conspirações para chegar até o topo. Um ai contra a sua violência. Um ai contra a sua imoralidade. E o último ai, e não menos importante, contra a sua idolatria. Esses ais trazem o que acontecerá com os caldeus, mas também ele traz um tipo de zombaria contra o povo babilônico. Com esses ais, além do Senhor trazer a condenação, mostrar o resultado das suas ações maléficas, ele também traz como um riso irônico por detrás dessas sentenças, ridicularizando eles. Embora ela parecesse invencível quando Abacuque falava sobre ela, ou quando Abacuque fala para nós acerca da invencibilidade aparente dos caldeus, o poder de Deus iria derrubá-la. E derrubou. Como temos visto em alguns estudos anteriores, nós vimos que em 539 eles caíram. Cada oráculo aqui presente nesse trecho detalha um dos seus crimes, ou os seus crimes. E também mostra as reações diferentes contra cada um desses crimes, e é isso que nós vamos analisar. Vamos ver por ais, ok? Vamos ver por blocos. E o primeiro ai é contra os seus roubos. Nos versículos 6 a 8, nós temos a condenação dos caldeus por causa dos seus roubos. Então, Deus, ele olha para os caldeus e ele fala para o seu profeta o que irá acontecer com eles, a sentença que Deus tem para os caldeus. E nesta primeira sentença, nós temos um ai. Se você prestar atenção, diz: ai daquele que acumula o que não é seu, e daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Lembramos que nas guerras que Babilônia começava para expandir o seu império, ela, quando invadia e destruía as nações para tomar o que não era seu, ela pegava reféns de guerra, ela pegava objetos de arte, pegava dinheiro, pegava tudo o que ela podia pegar e levava para a sua casa, levava para o seu império. Todas as coisas que eles podiam levar, eles levavam, inclusive as pessoas. Não é à toa que, ao olharmos para a história, nós vemos as 3 vezes em que Babilônia avançou contra Jerusalém. Na primeira investida contra Jerusalém, ela leva os
os jovens. E nós temos os jovens da corte, os príncipes, e dentre eles nós temos Daniel e seus 3 amigos. Eles foram nessa primeira leva para a Babilônia, para aprenderem a cultura, para servirem diante de Nabucodonosor, certo? Na segunda investida de Babilônia contra Jerusalém, a Babilônia ela invade o templo e saqueia o templo e rouba os utensílios da casa do Senhor e leva para a Babilônia para guardar os seus tesouros. Na terceira investida, Babilônia destrói por completo toda a Jerusalém e leva o restante das pessoas que ainda estavam lá. Ou seja, Babilônia ela construiu o seu império através de coisas que não eram suas. Ela acumulava bens, acumulava riquezas que não eram seus, mediante os seus roubos. E mais que isso, quando ele diz aqui, o texto nos diz, ai daquele que a si mesmo se carrega de penhores, a ideia aqui do penhores é que eles colocavam tributos também altíssimos para o povo pagar a eles. Além de eles saquearem, roubarem o que era do povo, eles colocavam tributos para o povo pesados demais. O povo, então, ele era totalmente roubado por completo pelos babilônios. O enriquecimento à custa dos bens de outros está debaixo do primeiro ai. Está debaixo do primeiro ai condenatório que Deus traz para a Babilônia, que é contra os seus roubos. Uma característica muito perceptiva no povo babilônio, como outras características que nós vamos ver ao longo desse estudo. E isso traz dentro dela o DNA da morte. Por serem roubadores, o destino deles seria a morte. Eles já estavam carregando no seu DNA o resultado dos seus roubos, da forma como eles tratavam o povo. O enriquecimento ilícito, ele trouxe para a Babilônia uma consequência devastadora. Os versículos 7 e 8 nos mostram que o mal que eles cometiam contra as outras nações iriam se voltar contra eles. Veja, não se levantarão de repente os teus credores e não despertarão os que hão de abalar? Tu servirás de despojo, viste como despojaste a muitas nações. Todos os mais povos te despojarão a ti. O mal que eles haviam causado contra as nações iria cair sobre eles também. Quem planta ódio, colhe ódio. Quem planta terror vai ser apanhado pelo mesmo terror. Abacuque sabia que mais cedo ou mais tarde eles sofreriam as mesmas coisas que as suas vítimas sofreram. Babilônia saqueou outras nações, ela foi saqueada pelos seus conquistadores. Os babilônios haviam derramado rios de sangue para conquistarem, mas eles mesmos se afogariam no seu próprio sangue depois de serem conquistados. Vejamos estas mesmas características no povo de Judá. Veja, Judá praticou violência, oprimiu, subjugou os menos favorecidos, roubou o povo, aqueles que tinham poder, e era violenta. E ela foi julgada por causa da sua violência, por meio da violência. O Senhor disse ao profeta que traria uma nação que devastaria toda aquela nação. Ela foi oprimida, ela foi saqueada, da mesma forma como ela agia com seus. Babilônia espalhou esta violência em Judá. Mas não ficou por aí. Veja a reação em cadeia. Quando Babilônia chegou ao auge, ela passou algum tempo no poder, até que os medos e os persas também invadissem e conquistassem eles. Babilônia, ela espalhou violência, ela também sucumbiu pela violência e foi destruída, foi saqueada,
por esses impérios que, em conjunto, invadiram e conquistaram Babilônia. Mas não foi diferente com eles, e muito menos com os seus conquistadores também. Os medos e os persas caíram pelas mãos dos gregos, na grande armada de Alexandre o Grande. Mas os gregos também não passaram. Roma conquistou a Grécia. E você vê, todos da mesma forma. Todos espalharam terror, saquearam, colocaram tributos pesadíssimos nos seus conquistados, e todos eles sucumbiram pela mesma forma. Todos eles receberam a mesma paga com que deram contra as nações que eles reduziam à escravidão. E este é o primeiro ai contra o roubo dos caldeus. Sua prática iria render a eles destruição. E nós seguimos e chegamos no segundo ai. O segundo ai condenatório contra os caldeus por causa das suas conspirações. Veja, por que Babilônia ela chegava e conquistava como conquistava as outras nações? Qual era o seu intuito? Qual era o seu objetivo? Por que eles faziam desta forma? Bom, o profeta ele continua falando acerca dessa riqueza ilícita que os caldeus eles obtinham através de lucros criminosos, tá? E ele vai destacando ao continuar o seu relato com o propósito deles ajuntarem essa riqueza. O propósito dos caldeus era se exaltar mais do que todas as outras nações. Era estar no topo do poder. Os babilônios tomavam terras que não pertenciam a fim de construir um império para que eles fossem glorificados. Isso me lembra muito a história da Torre de Babel. Nós temos ali todo mundo junto e eles então têm uma ideia tola de construir uma torre que chegasse até o céu. Com que propósito? Com o propósito de tornar o nome deles célebre por todo o mundo. Eles queriam que todo mundo glorificassem a eles, dessem honra a eles, porque eles conseguiram chegar até o topo. Mas Deus os julgou e despeçou todas aquelas pessoas. Então veja, Babilônia queria estar no topo para garantir a sua proteção também. Porque uma vez que eles fossem os maiorais, eles seriam imbatíveis, seriam inabaláveis. Seu objetivo era ter a segurança, assim como a da águia, que constrói o seu ninho no topo dos penhascos, aonde nenhum predador pode chegar. Era assim que Babilônia pensava, e por causa disso, por causa dessas ideias, eles conspiravam contra as outras nações. Nós seremos maiores do que elas, seremos inabaláveis, seremos invencíveis. A riqueza adquirida através da corrupção, através da conspiração, iria trazer vergonha a eles. Veja o versículo 10. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Veja, eles estavam fazendo isso. E, na verdade, ao conspirarem contra as outras nações, indiretamente, eles estavam conspirando contra eles mesmos, para a destruição deles mesmos. Olha que ironia. Eles conspiravam contra as outras nações. Mas, na verdade, eles estavam conspirando contra eles mesmos. Os caldeus, por meio da sua ganância insaciável, em vez de casas e de famílias para trazer honras ao império, eles teriam desgraças, teriam vergonha, acabariam perdendo a sua própria vida. Em vez de trazer segurança através desses bens roubados, esses bens roubados trariam contra eles o mesmo mal. Veja o versículo 11. Porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramente. Iria haver uma resposta.
Em vez de livrar a pele no dia mau, essas coisas que eles conseguiam, esses bens seriam como lenha, como combustível, como gasolina que acenderia um fogo que os queimaria. E então nós temos o primeiro ai contra os roubos da Babilônia, nós temos o segundo ai condenatório contra as conspirações contra as outras nações, mas nós chegamos aqui ao terceiro ai, que é o ai condenatório contra a sua violência. Os caldeus serão condenados por sua violência. Vamos pensar um pouco aqui. Babilônia, ela roubava dos seus conquistados, conspirava contra eles para chegar ao topo. Mas a forma com que eles faziam isso era terrível. Naquela época, os babilônios, os caldeus, eram um povo terrível, era o povo mais violento da face da terra. E por causa desta violência, eles seriam condenados. Abacuque levanta a sua voz para dizer a Deus, ou para dizer que Deus irá julgar a violência deles. Iria julgá-los por causa da forma como eles faziam a guerra. A Babilônia, ela edificou o seu vasto império, construiu cidades com sangue de inocentes, com sangue de pessoas inocentes. E lembra, a palavra aqui, violência, ela, no original, é Hamas. Nós vimos isso em alguns estudos atrás. Hamas significa, de uma forma, uma violência excessiva. E nós podemos lembrar do grupo islamismo que tem como título Hamas. A gente pode olhar para a mídia e pesquisar a forma como eles agiam contra os seus inimigos, de uma forma violenta, de uma forma terrorista. E era a mesma forma que os caldeus agiam contra os seus conquistados. Os cativos oprimidos e espoliados, eles construíam o que Babilônia pedia para eles construírem. Os monumentos, os jardins suspensos de Nabucodonosor, foi tudo a custas do sangue, do suor dos seus conquistados. Eles não passariam disso, desta vida, sem receber a paga pelos seus crimes. O ouro dos seus palácios foram riquezas roubadas das outras nações. A felicidade deles foi erguida sobre a infelicidade dos seus conquistados, dos outros povos. Deus iria julgá-los por causa disso. O profeta Abacuque, ele faz esta pergunta: não vem do Senhor dos exércitos as nações, que as nações labutem para o fogo e os povos se fadiguem em vão? Aqui Abacuque, ele traz uma pergunta que nos faz refletir um pouco. Babilônia estava para vir contra Judá, para roubá-los, conspirando contra eles, e fazendo violência contra o povo de Judá. Mas era Deus quem estava trazendo eles. No próprio livro de Abacuque nós temos a resposta à oração do profeta. Deus dizendo: eis que suscito, eis que levanto, eis que trago os caldeus para fazer violência. No livro de Daniel, nós temos, no início, no capítulo 1, Deus dizendo que Nabucodonosor era seu servo. Então, Abacuque está trazendo a verdade de tudo isso. Abacuque está mostrando que era Deus que estava levantando este povo, mas era Deus que iria também destruir este povo por causa da sua violência, dos seus roubos, das suas conspirações. A glória dos caldeus, da Babilônia, um dia iria acabar. Deus deu o poder para eles, mas Deus iria tirar esse poder no devido tempo. O ímpio, ele murcha como a relva, como a flor do campo. Seu poder político, sua armada militar,
seu poderio militar, as suas conquistas eram passageiros. Iriam passar. E nós podemos pensar um pouco que os reinos deste mundo vão passar. A Babilônia passou, o conjunto dos medos e dos persas passaram, os gregos passaram, Roma passou. Todos eles passam. As nações poderosas caem. Os ricos que se enriquecem através dos bens dos oprimidos vão ser consumidos por elas. Vão virar cinzas. Vão ser destruídos. Os reinos do mundo vão sucumbir, mas o reino de Deus vai triunfar. Versículo 14. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isso nos traz esperança de que o reino do Senhor, este irá se firmar para sempre. A Babilônia sentia-se segura e inabalável, invulnerável quando estava no poder, mas ela caiu. Bastou uma noite de orgia e bebedeira para que este império caísse nas mãos dos medos e dos persas. O nome da Babilônia seria esquecido, mas o profeta Abacuque diz: a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem. Isso nos leva para o quarto ai, a imoralidade. O ai condenatório contra a imoralidade do povo. Eles serão condenados por causa da sua imoralidade. Além de eles saquearem os povos, além deles serem conspiradores contra estes povos também, e usarem de violência contra as nações, eles tinham também uma prática muito imoral. Eles faziam festas, e nas suas festas eles embebedavam os seus convidados com o motivo ou com o propósito de lhes ver a nudez, de abusar da nudez das pessoas que estavam bêbadas nas suas festas. Agora a Babilônia, ela é condenada por este ai, por levar os outros e os seus companheiros à depravação, ao fazê-los ingerir bebida alcoólica. De uma certa forma, vamos pensar que eles drogavam os seus companheiros, os seus convidados, as pessoas, com o propósito de levar ou para ver as suas nudez. O propósito de levar outros à bebedeira era ter uma visão lasciva da sua nudez, de abusar dessas pessoas. Nós temos um episódio lá em Gênesis, quando vemos Cã e Noé. E a gente vê como Cã foi tratado por ter conhecido a nudez do seu pai, Noé. E você encontra esse episódio lá em Gênesis 9, 22 a 27. E nesse episódio a embriaguez está presente, tem participação ali no acontecido. Onde Noé, depois que eles encontram terra, Noé ele constrói, ele planta uma vinha e ele acaba se embebedando com o vinho da sua vinha. Cã, por sua vez, na verdade, Noé, ele tira a roupa, fica nu, e começa a andar nu pela sua vinha, e Cã, ele vê a nudez de seu pai. A Bíblia vai dizer, e Cã conheceu a nudez de seu pai. E ele foi amaldiçoado por Noé. Ele seria servo dos seus irmãos. Ele foi tratado de uma maneira pesada por ter feito o que fez. Penso eu que foi algo sem querer. Ele viu o pai lá nu e descobriu. Foi tratado, foi amaldiçoado. A condenação da Babilônia, ela será maior do que
a maldição que Noé deu a Cã, visto que a ação da Babilônia em embebedar as pessoas não era acidental, era de propósito. Eles pensavam, vamos embebedar essas pessoas para lhes ver a nudez, para abusarmos delas. Deus mesmo tomará a causa dos oprimidos e ele mesmo dará a paga àqueles que oprimem e escarnecem do próximo sem que estas possam impor resistência. Veja, que pessoa bêbada vai conseguir impor limites? Que pessoa que está sem consciência vai conseguir se defender das outras? Deus, ele não tolera injustiça. Ele não aceita abusos. Ele vai vingar. Ele é o vingador contra aqueles que vivem a escarnecer e a oprimir. E mais que isso, se você observar no texto, eles usavam de violência também contra a natureza, contra os animais, contra as cidades. Veja, bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor. A ignomínia cairá sobre a tua glória, porque a violência contra o Líbano te cobrirá. E a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Veja, eles não poupavam nem a natureza e nem os animais. Deus iria julgar este povo. A maldade espalhada pela Babilônia está vindo sobre a sua cabeça. Deus não deixa impunes os pecados cometidos contra a natureza e contra a humanidade, que acabamos de ler. Nós temos ainda, e não menos importante, o último ai. O ai contra a idolatria deste povo. O ai contra a sua disposição em adorar outros deuses e a si mesmos e dar as costas para Deus. O último ai proferido é contra o maior de todos os pecados, a idolatria. E, na verdade, a idolatria, ela representa a fonte, a origem, a razão básica de todos os outros ais, de todos os outros pecados. A idolatria, ela é a origem, é a fonte dos outros pecados. Não é? Aqui ele será condenado pela sua idolatria. O ídolo não é nada. Vamos ler daqui a pouco. É pau, é pedra, é gesso, é metal. Por conseguinte, a idolatria, ela é resultado de uma cegueira espiritual. Os homens que adoram a pedra, o pau, o metal, adoram um Deus criados por eles mesmos. Veja, ai daquele que diz a madeira, acorda. Esse que está coberto de ouro, de prata, mas o seu interior não há fôlego nenhum. Veja o que o texto diz. E a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra fazendo ídolos mudos. Eles não são nada, os ídolos não são nada, são deuses falsos, são demônios. O profeta, ele é enfático na sentença que Deus está trazendo. Ai daquele que diz a madeira, como nós lemos, acorda, a pedra muda desperta. Todos eles não têm vida neles mesmos. Não há fôlego nenhum neles. A idolatria é falta de um entendimento, é a ausência de lucidez, de consciência, é a morte da razão, é loucura. E você encontra este conceito de loucura lá em Isaías 44, do 9 ao 20, que a idolatria, a adoração contra para essas imagens é loucura. Por isso, o adorador da imagem muda e morta, ela se torna semelhante a ela. Sem entendimento, sem vida espiritual. Há um livro que o nome é Você se torna aquilo que adora, da editora Vida Nova. Eu aconselharia você se você quiser se aprofundar mais nesse assunto sobre idolatria, você ler este livro.
A idolatria provoca a ira de Deus. A idolatria é um insulto contra o Criador. A idolatria é uma corrupção do culto divino. Deus, ele proíbe a idolatria. Ele proibiu a idolatria. Quem se prostra diante dos ídolos acaba adorando os demônios que estão por detrás deles. E acabam dando as costas para Deus. Acabam suprimindo a verdade pela mentira. Somente Deus é soberano e digno de adoração. Versículo 20. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Em contraste com os ídolos, o profeta, ele traz a verdade mais profunda, uma declaração mais profunda das declarações teológicas do seu livro, quando ele afirma que o Senhor está no seu santo templo e que todos devem se calar diante dele. Isso mostra a soberania de Deus, que Deus é único, que Deus está sentado no trono dos tronos, ele é o Senhor do Senhor, Rei dos reis, o único que merece adoração, exaltação, honra e glória. Deus, ele descortina, ele revela ao profeta a sua majestade, o seu poder, a sua onipotência, a sua soberania, e traz as respostas das inquietações do profeta. Abacuque compreende, neste momento, que Deus jamais tinha perdido o controle da situação. Deus está no controle sempre. As rédeas da história estão sempre nas mãos do Senhor. Sempre. Ele nunca perdeu as rédeas da história. Os reinos do mundo viriam, mas passariam. Mas o reino de Deus seria estabelecido eternamente, pois o Senhor é supremo. Ele é o rei do universo. Está no seu santo templo. E toda a terra deve se curvar diante dele. A violência do povo de Judá e a truculência dos judeus, dos caldeus, afligiam Abacuque. O silêncio e a inação de Deus perturbavam o profeta. A metodologia de Deus ao disciplinar o povo de Judá também deixou ele aterrado, deixou ele estranho. Ele estranhou a metodologia. Agora, com as respostas de Deus, ele é confortado. Deus mostra a ele que mesmo no sofrimento dos justos, por causa do seu caráter santo, o seu eterno poder, o seu plano soberano está em curso. Ele irá fazer tudo aquilo que ele planejou. Nenhum plano dele será frustrado. E com isso nós trazemos algumas aplicações antes do nosso final. Primeiro, os que enriquecem por meios ilícitos, tirando dos outros o que não é seu, um dia serão cobrados dos seus roubos. Empresários corruptos, políticos corruptos, assaltantes, falsos pastores que enriquecem através das suas ovelhas, esses irão pagar um dia. Serão cobrados por Deus. Aqueles que se corrompem para chegar no topo, eles cairão e serão tidos como exemplo de vergonha para os povos, ou para o povo, para as pessoas. Vão ser motivo de chacotas e zombaria das pessoas que virem aquele que passa a perna no seu colega de serviço para chegar no topo e ganhar a promoção, aquele que cola na prova para ganhar a maior nota que os seus outros companheiros, aquele que põe outro a trabalhar no seu lugar, mas recebe todos os louvores por causa do trabalho, esses serão cobrados. Eles serão cobrados um dia. As pessoas violentas um dia cairão nas mãos daquele que é capaz de fazer 1000 vezes mais do que eles. A sua sentença não tardará. Aqueles que enganam os outros e enganam até os seus próprios companheiros para lhes ver as vergonhas e zombarem com escárnio, um dia beberão da ira vindoura do grande Deus. Pense um minuto aqui. Talvez você não use desses meios para ver a nudez das outras pessoas, mas se você estiver vendo esse estudo,
e assiste pornografia, talvez. Ou olha revistas pornográficas. Você está contemplando a nudez de outras pessoas sem permissão. Você será julgado. Mas eu lhe dou aqui uma palavra de esperança. Pare com isso. Se arrependa. Confesse os seus pecados e busque a Jesus. Por fim, e não menos importante, quanto aos idólatras, estes não terão misericórdia no dia do juízo. Aquele que idolatra pai, mãe, filhos, esposa, esposo, santos, imagens, artistas, algum bem material, inclusive o seu próprio eu. Quando reclama por seus direitos, quando quer estar no topo de tudo, acima dos outros, é altivo, só você pode as coisas. Tome cuidado. Um dia você irá se ajoelhar diante do único soberano Deus. E ele lhe pedirá contas das suas atitudes. Portanto, se arrependa. Creia no Evangelho enquanto há tempo. Pois vai chegar um dia que não haverá mais tempo. E você irá viver para sempre longe de Deus por causa dos seus crimes. Que Deus nos abençoe e até a semana que vem com a nossa última unidade do nosso tempo. Um grande abraço e Deus nos abençoe.